18 horas e 30 minutos, hoje é quarta-feira, dia 15 de junho de 2016. Já está no ar mais uma edição do programa TV Bancários, hoje para falar sobre o PLP 268. Você vai entender tudo sobre esse projeto no programa de hoje, com a presença do presidente do Sindicato dos Bancários via Skype, nosso presidente Eduardo Araújo. Mas antes disso, eu quero mostrar como é fácil você participar, você mandar as suas perguntas. Várias perguntas já chegaram aqui pra gente e você também pode mandar a sua, veja só. Para participar é muito fácil, basta acessar o site do Sindicato dos Bancários e clicar no ícone do programa. Na página de exibição, você irá encontrar o Linha Direta. Coloque o seu nome e a sua dúvida. Se achar necessário, coloque também o seu e-mail. Participe e ajude a fortalecer as lutas da categoria no programa TV Bancários. Pois é, e a gente vai direto com o presidente do Sindicato dos Bancários, Eduardo Araújo, que está aqui com a gente via Skype. Eu começo cumprimentando, dando uma boa noite ao presidente e já fazendo a primeira pergunta. Eduardo, do que se trata esse projeto de lei complementar 268 de 2016? Boa noite a todos e todas. Esse projeto ele trata da gestão dos fundos de pensão, né, especialmente de quem administra os recursos dos trabalhadores. E é uma tentativa de reduzir a interferência dos representantes legítimos dos trabalhadores, né, sindicalistas, de atuar nessa seara, ou seja, no próprio interesse do trabalhador, colocar profissionais do mercado que não tenham nenhuma responsabilidade, seja com a entidade patrocinadora, seja com os empregados ou funcionários vinculados a esses fundos de pensão. Presidente, e de que forma a aprovação deste projeto ela pode impactar nos participantes dos fundos de pensão? Primeiramente, a gente colocar uma pessoa estranha para cuidar de recursos de terceiro é a mesma coisa que colocar bancos, né, para poder administrar. Então, certamente, como é que se faria esse tipo de seleção? Que players, né, quem que jogaria nesse mercado para poder fazer com que os investimentos dos recursos da poupança dos trabalhadores fossem investidos. Então, é uma situação que eu acho anômala, né, de colocar um deputado, um senador, colocar uma proposta dessa e aprovar esse tipo de situação, colocar alguém que vai administrar a poupança que durante a vida de vários anos de trabalho, alguém deixar em risco por conta de um profissional que não vai ter nenhuma responsabilidade no futuro se isso acontecer. A gente vê nos Estados Unidos o que aconteceu com a poupança de pessoas que foi colocada lá na crise de 2008, né, em fundos vinculados à habitação. E isso deu um prejuízo muito grande para os fundos de pensão dos americanos. E se a gente fizer isso aqui também, a gente corre muito risco de, depois de trabalhar muitos anos, aposentar e não ter direito aos benefícios. Presidente, a outra pergunta que eu tenho aqui para o senhor é a seguinte: na prática, como é que fica a gestão dos fundos de pensão sem a representação dos participantes nos conselhos deliberativos e fiscais? Essas instâncias são no fiscal, né? Começando de uma situação em que estabelece a fiscalização efetiva dos seus da gestão, ou seja, o Conselho Fiscal vai validar aquilo que a diretoria fez ou não. E mensalmente ou bimensalmente pode fazer uma reunião para avaliar como tem sido o desempenho, se está atingindo a meta atuarial, uma série de outras situações, porque senão esses fundos podem sofrer intervenção do Estado, né, em função de não prever atingir metas atuariais ou garantir o benefício das pessoas. Por outro lado, essa situação é que, se a gente não atingir determinadas metas, a gente vai ter que tirar mais dinheiro do bolso para sustentar o fundo de pensão. Então, tudo vai recair sobre o trabalhador, né? Seja benefício ou seja algum prejuízo, vai ser sobre o trabalhador. Por que não, então, dentro das regras de governança, esses mesmos trabalhadores atuarem, seja no Conselho Fiscal ou seja na instância deliberativa, onde ele decide
uma série de situações que a diretoria apresenta, ou seja, a diretoria desses fundos não tem autonomia irrestrita, mas já fazem diversos eventos. Mas o Conselho Deliberativo também é uma instância que ele divide a responsabilidade com os empregadores, né, de forma que o empregador não tem autonomia total sobre as decisões do dinheiro de todos. E também colocar mais uma pessoa que, de repente, possa se alinhar com os patrocinadores. Veja o caso da Varig aqui no Brasil. Então, nós temos diversos exemplos que mostram situações desastrosas onde os trabalhadores não tiveram a participação na gestão. E o que deveria ter sido apresentado era o contrário, era a democratização das diretorias. Ou seja, hoje as diretorias, a presidência desses fundos estão na mão dos empregadores e não na mão dos trabalhadores. Que já existe um poder, né, autoritário ali sendo o presidente. Mas, mesmo tendo presidente e não tivesse o voto de Minerva, já estaria muito bom, porque teria que ser por consenso ou por maioria simples a maioria das decisões. E você já não tem algumas diretorias que têm a representante do trabalhador. Agora querem tirar a representação dos trabalhadores do Conselho Deliberativo e do Conselho Fiscal. Como eu estava dizendo, então, os deputados deveriam apresentar um projeto em que os trabalhadores tivessem garantido, por lei, de serem eleitos para a gestão direta dos fundos de pensão, e não só para os conselhos. Pois é, estamos ao vivo aqui no programa TV Bancários, agora 18 horas e 38 minutos. Mande a sua pergunta, faça como a Cristiana Maria, que falou o seguinte aqui, olha, presidente, os participantes continuam contribuindo, mas quem vai tomar conta de seus recursos, mudar planos de benefícios, direitos e estatutos, será a empresa patrocinadora junto com os conselheiros ditos independentes contratados no mercado. Isso não seria uma forma de Estado mínimo típica das tucanadas? É a pergunta da Cristiana Maria. Cristiana, obrigado aí pela deixa, né? Ela já apresenta algumas considerações que eu concordo, de que você, além de tirar o Estado, você ainda tira os trabalhadores da possibilidade de decisão, né? Ou seja, qual é o medo do patrocinador de o trabalhador participar disso? O que ele quer esconder disso? Que história de profissionalização é essa, se você pode pegar o trabalhador e capacitá-lo para poder participar, seja da diretoria ou do conselho? Então, não há nenhuma justificativa. O Brasil não vai ter nenhum benefício a mais se você transformar os fundos de pensão mais democráticos e com participação efetiva dos trabalhadores e não com participação de pessoas que têm interesses outros no mercado, né? Então, aí, além de minimizar o Estado, é transferir o poder de decisão para pessoas que tenham compromissos com a especulação financeira. Para você que entrou agora no site do Sindicato dos Bancários, estamos conversando aqui sobre o PLP 268, que retira direito de representação nos fundos de pensão. Presidente, que interesses estão por trás desse projeto e quem seriam os beneficiados caso ele seja aprovado? Olha, o mercado financeiro, né, hoje você tem uma parte dos recursos do fundo estão aplicados em títulos do governo, que tem uma boa rentabilidade no momento atual, mas pode ter, e a gente esperava que também tivesse uma redução da taxa Selic. Então, isso já garantia algumas coisas mínimas. Mas você transportar isso e abrir a gestão para outros, e aí os interesses podem ser os mais diversos, não tem como fazer um apontamento direto de quem seria beneficiado com isso. Mas você coloca pessoas que possam ter participação em algumas entidades que vão ganhar dinheiro além do fundo de pensão, ou seja, pega o caso do Daniel Dantas, que atuou nas privatizações e atuou no mercado e deu prejuízo em alguns investimentos. Então, é só olhar alguns exemplos a gente vê que esse tipo de proposta certamente vai beneficiar poucas pessoas e não os trabalhadores. Se a proposta fosse em benefício dos trabalhadores, creio que nós não estaremos fazendo nenhum debate contrário a essa proposta. Presidente, e como é que o sindicato tem atuado
para barrar a aprovação desse projeto? Olha, sozinho o Sindicato dos Bancários de Brasília não tem condições de atuar em muitas situações, mas o que a gente pode estar sempre buscando, através da nossa assessoria parlamentar aqui, o nosso funcionário Vandery, né, a secretária que é a companheira Loraci e o companheiro Edmilson, que está no processo de transição, buscando fazer interlocução com os parlamentares e também com a CUT, com os outros sindicatos que têm também fundo de pensão, para a gente fazer a mobilização dos trabalhadores, pedir que os trabalhadores, orientar os trabalhadores a buscar as lideranças dos partidos, né, falando que nós somos contrários a esse tipo de proposta. Então, nosso papel é de observar todas as movimentações e chamar os trabalhadores e as outras entidades a questionar e pressionar os parlamentares a votarem contra. Presidente, mais perguntas aqui pelo Linha Direta. Agora vamos responder ao Vladimir Neto. Ele questiona o seguinte: por que os participantes não podem interferir na gestão de seus próprios recursos? Olha, o correto é que a gente pudesse fazer a gestão total, né? Isso do nosso ponto de vista. Mas os patrocinadores têm algumas responsabilidades e colocam recursos, então eles têm, pelo menos enquanto financiam parte desse... E faz parte do acordo de trabalho, não é nada de graça, não. A gente não está falando aqui que alguém está dando de graça dinheiro para poder a gente gerir a aposentadoria, né? Tendo em vista que existe um teto do INSS que já está previsto na Previdência Social. Então, o que a gente está discutindo aqui é algo que vai além da Previdência e que são recursos aportados e as empresas têm algum benefício sobre isso e que nós vamos ter uma aposentadoria, né, de acordo com aquilo que a gente tem na carreira produtiva. Então, se a gente está fazendo essa poupança, né, o mais justo é que a gente possa, de fato, manter a administração e não terceirizar esse tipo de administração. Eu concordo com o Vladimir que não faz sentido terceirizar isso. Eu vou acender a luz aqui, ao vivo, né? Tá bom. Presidente, deixa eu lhe fazer agora a pergunta do Hércules Silva. A dúvida dele é a seguinte: as vagas tiradas dos participantes serão entregues a conselheiros independentes? É a dúvida aqui do Hércules Silva. Olha, segundo essa proposta que está aí, sim, né? E ela pode piorar cada vez mais. Então, o que já tem aí já é muito ruim, de tirar a vaga ou criar mais uma vaga, ou seja, mais despesa ainda profunda, mais despesa administrativa profunda. Então, a proposta, além de poder trazer mais custos, ela ainda pode fazer um alinhamento ou aumentar a liberdade do patrocinador e tomar decisões, porque não vejo nenhum contratado do mercado querer se aliar com os trabalhadores. Nunca vi isso. Então, dificilmente a gente teria decisões favoráveis na hora de discutir aumento de benefícios, na hora de discutir aumento de contribuição ou de distribuição de resultados. Então, quando você coloca mais uma pessoa para decidir que ela tende a ser conservadora e patronal, todas as decisões serão desfavoráveis. Presidente, antes do nosso intervalo, vamos responder aqui ao Jofre Soares. Ele sai um pouquinho aqui do nosso tema do programa de hoje, mas acho importante tirar a dúvida dele. Ele está perguntando quando iniciará a campanha nacional dos bancários. Olha, Jofre, obrigado aí pela pergunta, né? Nós vamos já no próximo sábado e domingo, sexta, sábado e domingo, já estaremos em São Paulo, fazendo a primeira parte da campanha, que é a discussão da pauta específica do Banco do Brasil e da Caixa, onde nós tiraremos, são mais de 600 delegados, faremos as decisões sobre o que reivindicar especificamente para esses bancos, e prévia a essas deliberações sobre pauta, nós vamos fazer uma discussão sobre essas empresas estatais e o ataque que elas têm recebido também, considerando o PLS 555. Né? Então, a gente já está fazendo uma discussão e conscientização dos trabalhadores de que a campanha já começou e, a partir da segunda-feira, a gente já tem uma pauta que o banco vai saber qual é a nossa pauta. Mas as negociações ocorrem efetivamente a partir de agosto.
Mas não é porque a negociação começa lá que a campanha não esteja iniciada, né? Então está iniciada a partir do momento que a gente já tem uma pauta de negociações. Agora, 18 horas e 45 minutos, vamos fazer uma rápida pausa aqui no programa TV Bancários. Hoje estamos falando sobre PLP 268, que retira direito de representação nos fundos de pensão. Estamos recebendo o presidente do sindicato via Skype, Eduardo Araújo. Fique aí, a gente volta já já. Em junho, o Cineclube retoma suas atividades e apresenta uma programação especial. Neste mês, Cuba será homenageada com a exibição de 4 longas. 6 de junho, José Martí, O Olho do Canário. Mira lo que has hecho. Pide perdón. 13 de junho, Diários de Motocicleta. Inspiramos admiración e envidia por todas partes. 20 de junho, Cangamba. La población sufre agresiones constantes. 27 de junho, Clandestinos. Os filmes são exibidos às segundas-feiras, a partir das 8 da noite, no Teatro dos Bancários. Entrada franca. Estamos de volta com o programa TV Bancários, agora 18 horas e 49 minutos. Estamos falando sobre o PLP 268 e vamos direto com o presidente Eduardo Araújo para responder a dúvida aqui da Maikene de Jesus. Ela pergunta, presidente, sobre o trâmite do projeto. Ela fala assim: o projeto de lei já foi enviado pela Câmara dos Deputados e encaminhado à sanção da Presidência da República, perdão. Não, olha, o processo ele foi votado na semana passada, quarta-feira passada mais exatamente, como urgência, né, caráter de urgência. Não sei para qual, urgência para quem, mas os deputados encaminharam essa votação, a gente perdeu, a gente queria que não entrasse como em regime de urgência, e eles têm algumas sessões para tomar a decisão disso. E esse projeto também está baseado na CPI dos fundos de pensão, que algumas situações foram localizadas, foram investigadas, mas que não necessariamente foram fruto de decisões dos trabalhadores. Então, a gente precisa saber exatamente o que está acontecendo. E no caso da Previ, por exemplo, né, a gente teve os pareceres e as decisões dessa CPI apontando que foram toda a gestão da Previ é extremamente respeitosa com os princípios da governança e que não houve nenhum desvio. Então não há por que continuar com esse processo baseado numa CPI que aponta até elogios para os fundos de pensão de empresas estatais. Essa é uma situação e ainda não há nenhuma decisão definitiva do Congresso para que haja sanção, mas a gente está correndo um sério risco se não houver manifestação dos trabalhadores aí junto aos deputados para que votem contra esse projeto. Presidente, vamos responder agora a Fernanda Alves. Ela fala o seguinte: Eduardo, o que representa para a população a retirada do direito de representação nos fundos de pensão? Considerando a população em geral, ela não tem um efeito imediato, né? Isso gera um efeito sobre a população assistida, que seriam as pessoas que recebem pensões e benefícios de aposentadoria desses fundos. E a gente está falando de um contingente muito grande. Se a gente pensar em volume de recursos, né, também a gente está falando em bilhões de reais que podem ser investidos em empresas que tenham atividade produtiva e não apenas especulativa, né? Porque uma coisa é eu investir na bolsa
Olha, a bolsa agora está baixa, eu vou comprar essa ação. A agro está em alta, eu vou vender e ganhar dinheiro. Não é bem isso que o fundo de pensão faz. Ela trabalha no sentido de tem um recurso, uma poupança, que vai ser utilizado em 40 anos, 30 anos. Então, vamos investir em empresas que geram empregos, que geram resultado. Então, essa seria a consequência de você tirar esse recurso das atividades produtivas, de empresas produtivas, e apenas atuar como um recurso especulativo para poder fazer dinheiro onde não existe, que é na Bolsa de Valores. E muita gente faz isso aí muito bem, ganha dinheiro, mas não tem sustentabilidade e nem gera nenhum benefício para a população. Agora, 18 horas e 52 minutos, estamos quase chegando aqui ao finalzinho do programa TV Bancários. Presidente, mas eu gostaria que o senhor respondesse a seguinte pergunta. A relação entre este ataque à representatividade dos participantes de fundo de pensão e a tentativa de retirar direitos trabalhistas e sociais da população brasileira? É uma consequência e uma sequência de fatores. Não só uma consequência, mas uma sequência de fatores. Então, a consequência de determinado empoderamento da classe trabalhadora, você tem que enfraquecê-la. E a sequência tira na Previdência Social, tira no fundo de pensão, tira direitos, às vezes, já de quem está na ativa, na consecução de um acordo coletivo de trabalho, pode não ser renovada uma determinada cláusula, ou não pode dar o reajuste devido, e que as empresas são capazes. Então, está tudo envolvido. E a gente precisa estar atento para não permitir, ou ficar, vou observar só esse tipo de situação aqui, vou olhar na campanha salarial só o meu ganho inflacionário e esquecer outras situações. Então, cabe ao sindicato ficar vigilante em todas as hipóteses, né? Porque onde passa um boi, passa uma boiada, e a gente não pode cochilar em nenhum momento aqui. Presidente, já chegando aqui ao final, nas suas considerações finais, gostaria que o senhor ressaltasse aí qual que é a importância dos bancários participarem das mobilizações contra este projeto. A gente sabe que o dia a dia do bancário é muito cheio, né? Tem uma série de situações que já consomem toda a energia e na atividade produtiva dos bancários, né? Então, mas só que cada bancário tem que ficar atento também na defesa dos seus direitos e atender o chamado do sindicato, que falar, olha, vamos fazer uma manifestação, vamos mandar e-mail para as lideranças, para os deputados, vamos fazer ligação nos seus gabinetes. E também os bancários aposentados também têm que ficar atentos e ajudar nessa atividade aí, para que a gente não perca mais nenhum direito que foram duramente conquistados por várias e várias gerações. Presidente, para esse restante de semana? Nós vamos para os empregados da Caixa e funcionários do Banco do Brasil, vamos para São Paulo fazer uma delegação de mais de 80 pessoas indo para São Paulo para fazer a finalização da minuta de reivindicações, né? Dialogando com todo o país, com todas as etapas do processo, seja do Banco do Brasil ou da Caixa, visando também a defesa das empresas públicas, especialmente a Caixa, e também do aparelho estatal que está disponível para desenvolvimento do país. Então, são duas situações: defesa daquilo que é bom para o país e para os trabalhadores, e também defesa dos nossos direitos, não vai deixar de acontecer. Mas aqui em Brasília a gente está com a peça Cubani aqui no Teatro dos Bancários, e a gente convida a população para assistir também. Muito agradecer aqui a presença via Skype do nosso presidente do Sindicato dos Bancários, Eduardo Araújo. Lembrando para você que na próxima semana teremos um novo encontro marcado aqui no programa, ao vivo, com mais um tema de interesse de toda a categoria. A gente se encontra, até lá!